comunidade falante da língua portuguesa em Summerville e as cidades vizinhas. Estamos aqui com um novo programa do Summer Viva, especialmente para você. E hoje nós trouxemos um assunto que eu tenho certeza que vai lhe interessar. Vamos falar dos direitos e dos deveres dos inquilinos. Quantos de nós já não nos perguntamos se temos direitos e temos deveres e quais são esses em relação às casas, os apartamentos que nós temos alugado? E você que é proprietário, conhece seus direitos também, seus deveres? Então a gente hoje vai conversar aqui com uma pessoa muito importante para nós, que é a Ashley Collins. Sim, é o nome de uma americana, mas é uma americana que fala muito bem português e tem nos ajudado aqui na Prefeitura de Summerville durante todo o semestre. Então, com vocês, Ashley. Bom dia, Ashley. Bom dia. Muito obrigada por você estar aqui conosco no programa e especialmente por você ter estado conosco aqui na Prefeitura durante todo um semestre. A Ashley é professora, aliás, desculpa, pode ser que ela venha a ser professora. Ela é aluna do curso de português da Harvard, não é isso, Ashley? Sim. A aluna do nosso querido professor Everton, que criou uma disciplina chamada Português na Comunidade. Então a Ashley escolheu trabalhar aqui conosco, com a nossa comunidade aqui na Prefeitura de Summerville. Não é isso, Ashley? Sim. Como foi essa escolha? Conta um pouquinho para nós. Então nós falamos um pouco sobre diferentes organizações comunitárias e eu me interessei muito no trabalho de Summer Viva e como a organização trabalha com a comunidade falante de português aqui em Summerville e como divulga a informação para as pessoas. E então eu estava muito interessada nesse trabalho. Uhum. Eu fico feliz, né, que a Prefeitura de Summerville e o Summer Viva tenham sido escolhidos. E eu lembro quando você chegou, que a gente conversou um pouquinho sobre os seus interesses e você deixou escapar que você tem muito interesse nessa área de direitos e deveres, porque existe um sonho aí de você ir para uma universidade de direito, não é isso? Para uma law school? Sim, sim. Fala para nós sobre isso. Você sempre pensou que você iria para uma law school um dia? Eu acho que sim. Eu sempre tinha esse sonho de ir para law school e para ajudar as pessoas através da lei. E eu me interessei em direitos humanos quando eu entrei em Harvard e eu tinha algumas aulas sobre direitos humanos e política e coisas assim. Então eu me orientei para essa carreira. Uhum. Olha, antes mesmo, Ashley, da gente começar a falar do guia que você criou aqui, que é o guia, né, para inquilinos, conheça seus direitos e deveres, eu queria falar que eu sempre fui muito impressionada com seu português. Como que isso tudo começou? Obrigada. Sim, eu comecei aprendendo português quando entrei em Harvard. Eu sabia que eu estava interessada em América Latina e na política dessa região e tudo isso. E eu já falava espanhol, porque minha mãe é do México e meu pai é do Panamá. Então eu falei, bom, eu vou aprender português, porque Brasil é uma parte muito importante da região da América Latina. Então eu comecei com as aulas de português e depois de 3 anos e meio, estou aqui falando com você. Quer dizer que você nunca foi ao Brasil? Eu fui para o Brasil 2 vezes. Para passear ou você foi para fazer algum trabalho? Eu fiz um estágio em São Paulo por 2 meses e depois eu voltei para Rio de Janeiro para fazer uma pesquisa. Isso faz quanto tempo atrás que aconteceu isso? Isso foi este verão passado. Então você pôde praticar, né, no Brasil o que você vem aprendendo na universidade. Sim, claro. Então eu quero dizer que você está bastante fluente e que eu fico muito orgulhosa, né, quando outras pessoas se interessam pela nossa língua. Sim. E eu imagino que você aí que está nos ouvindo agora e nos vendo, deva estar também orgulhoso. Que bom, Ashley. Então vamos voltar agora para o que você chamou, né, de um guia para inquilinos que você criou aqui com a gente quando a gente começou a conversar e eu perguntei a Ashley o que você gostaria de fazer e ela sempre se interessou por questões dessa ordem, de direitos e deveres. Então, quando você criou esse guia, Ashley, você já conhecia alguma coisa sobre esse assunto ou você foi pesquisar? Eu fui para pesquisar, para fazer o guia, porque eu sabia um pouco, mas não muito sobre os detalhes e tudo isso. Então, eu aprendi quando eu estava
realizando o trabalho. Então, assim, você que está nos ouvindo agora, aqui na prefeitura, a gente recebe todos os dias, felizmente, uma série de pessoas que vêm buscar, vêm com perguntas buscando soluções diferentes. Em sua maioria, o assunto é sempre moradia. Quer seja aluguel, quer seja alguém buscando uma moradia, né, para comprar. Mas em relação ao aluguel, a gente sempre tem, Ashley, pessoas que vêm aqui que estão com problemas porque alugaram uma casa e o proprietário está pedindo para essa pessoa sair. Ela não sabe se ele tem o direito, porque no país de origem dessas pessoas, para que você peça alguém para sair da sua casa, você tem que ter um motivo justo, que seja você está se mudando para essa casa ou alguém da sua família. No caso, as leis americanas são diferentes e por isso que a gente está criando o guia. Mas o que você teria a dizer sobre isso? A pessoa, então, alugou uma casa, ela firmou um contrato, em geral, de 1 ano. Depois de 1 ano, Ashley, ela pode ser convidada a se retirar dessa casa? Depois de 1 ano, eu acho que tem que ter uma razão e tem que ter essa conversa com a pessoa. Não pode tirar uma pessoa fora sem um processo, consultar, não é? sem um processo, claro. Então, se alguém foi comunicado pelo proprietário de que precisa sair daquela casa, ela não precisa sair correndo e nem ela vai ser despejada sem uma ordem jurídica, não é isso? Isso. Eu tenho uma coisa muito importante que eu queria colocar para quem está nos ouvindo agora, que quem vem aqui em geral, a nossa pergunta é sempre assim, vocês têm um contrato? E muita gente fala não. Então aí vem um apelo, né, Ashley, para que as pessoas não firmem contratos verbais, mas procurem ter algo por escrito, porque fica mais fácil de lutar pelos seus direitos. Você concorda? Sim, eu concordo. E também ter um advogado também para consultar e para saber o que é melhor para você nessa situação. Isso. Muitas vezes, Ashley, esses contratos estão escritos em inglês e muitas vezes essas pessoas que estão firmando, né, que estão assinando o contrato, não conhecem a língua devidamente, então assinam sem ler ou sem conhecer. Isso também é algo perigoso, não é? É, sim. Então, o que a gente vem colocando, se você mora aqui em Summerville e você precisar que a gente dê uma lida e para que a gente possa traduzir para você o que está escrito, fique bem à vontade antes de você assinar. Porque uma vez assinado, não há muito a ser feito. Sim, você concorda com isso? Então, a ideia é essa, que você, antes de mais nada, firme o seu contrato e leia. Se não consegue ler, não deixe de pedir a alguém, e nós estamos aqui nos disponibilizando, não temos advogados, mas temos alguém que pode traduzir para que você esteja certo de que é aquilo mesmo que você está firmando. Então, se o contrato é de 1 ano, Ashley, acabou o contrato, o proprietário diz, você tem que sair até dia, né, tal, porque eu vou precisar do imóvel. Se você não sair, a gente vai despejá-lo ou jogar suas coisas na rua, porque acontece que vem gente aqui com medo disso. É possível que isso seja feito sem uma ordem judicial, que simplesmente alguém possa chegar, pegar suas coisas e jogar na rua? Não se pode fazer isso. Isso é ilegal. Isso, e muitas vezes as pessoas se sentem ameaçadas, têm medo e saem correndo. Então é importante a gente saber assim, que se o proprietário quiser que você saia, ele tem que comunicar por escrito, não é isso? Ele tem que dar um prazo. E se por algum motivo você não puder sair naquele prazo, possivelmente ele vai levá-lo à corte e na corte o juiz vai decidir se você tem direito a ficar mais algum tempo ou não, você tem que sair naquele prazo. Então a gente entende que eu acho que você deixou muito claro nesse guia que as pessoas não podem ser discriminadas por causa da situação dela imigratória, por causa da raça, orientação sexual. Isso você gostaria de falar um pouquinho, Ashley? Sim. As leis de Massachusetts estão claras em que as pessoas não podem ser discriminadas e que têm direitos contra isso e direitos para proteger essa pessoa. Você deixou claro também aqui um número que as pessoas podem ligar caso elas se sintam discriminadas, não é isso? Então, existem recursos, não é? Essas pessoas recursos. Podem... Isso. E eu queria dizer, Ashley, assim, eu sempre falo isso, eu acho que nos programas, que eu já morei em outros estados do país e eu nunca vi um estado em que a gente pode contar com tantas organizações comunitárias que ajudam essas pessoas, né? Ou no caso, aqui em Summerville, a gente tem o Summer Viva, que é uma organização governamental, né? Mas pensando nos direitos
dessas pessoas que muitas vezes são destratadas, nas minorias, e isso inclui os imigrantes. Então, que a gente saiba tirar vantagem disso. Se você sente que você não está, né, sendo bem tratado ou devidamente tratado, não deixe de comunicar a essas organizações, a essas autoridades, porque nós estamos aqui para ajudar você. Ashley, aqui nesse seu material, no seu guia, você também falou na questão do pagamento do aluguel, que ele deve ser feito, né, todos os meses. Sim. Tem muita gente que paga com cash. Eu tenho um pouco de receio quando alguém paga com cash e não tem um recibo. Você concorda que essas pessoas precisam ter, assim, digamos, prova de que elas realmente pagaram? Sim, sim, porque se tem problemas depois, é melhor ter um recibo para assegurar que você pagou seu aluguel. Então, sempre devem ter um recibo. Ou pagar com cheque, que é uma maneira de você, né, poder provar, sim. né, estar hábil a provar que você pagou. Então, todas essas coisas são importantes. Muitas pessoas, Ashley, têm dúvida em relação ao depósito. Ao depósito de segurança que você paga ao entrar. Nesse caso, esse depósito é exatamente para quê? É para assegurar que você vai pagar o aluguel depois. Então, é uma segurança para o proprietário que você vai cumprir sua parte. Isso, mas esse seguro, então, quando você quitar todos os seus pagamentos, ele deve ser devolvido. Sim. E muita gente também perde esse recibo de que pagou o seguro e depois fica... O que eu vou fazer, já que eu não tenho, né, como provar? Então, tudo que a gente está falando aqui é no sentido de que você que está nos ouvindo agora e que aluga um apartamento ou uma casa, que você não perca de vista, né, a necessidade que a gente tem de deixar tudo registrado. O que você vem pagando, seja o depósito, seja o aluguel, seja qualquer outra conta. E eu acho que a Ashley também aqui comentou, se você tiver algum problema com o apartamento, né, alguma coisa que você precisa consertar, muitas vezes você conserta, se o proprietário não responder prontamente, guarda o recibo e depois você desconta do aluguel checando com ele. E existe essa possibilidade. Sim. Não é, Ashley? Outra coisa que eu acho que você deixou claro aqui é que a gente não vê muito no nosso país de origem, no Brasil, o proprietário é obrigado a ali deixar uma cozinha montada, não é? Com geladeira. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, tem que ter diferentes coisas no apartamento ou na casa que você vai alugar desse proprietário. Tem que ter uma cozinha com coisas que funcionam e tem que ter aspectos estruturais da casa ou do apartamento que tem que estar em boas condições. Então, nesse caso, quando você recebe seu apartamento, você tem que checar a sua cozinha. Tem que ter geladeira, tem que ter fogão. Eles devem estar funcionando e em boas condições de uso. E também você mencionou a questão dos insetos ou de, né, às vezes você tem uma epidemia de ratos na casa. É dever do proprietário tomar conta disso, não é, Ashley? É sim. Ele deve. A gente encontra, Ashley, muitas pessoas que vêm nos procurar, porque a cidade de Summerville, ela tem um serviço que chama o 311, que é um serviço onde você pode ligar para fazer, né, solicitar algum reparo, ou tirar alguma dúvida, ou fazer qualquer tipo de pergunta sobre eventos da cidade. E a gente tem muitas pessoas que nos ligam pedindo para a questão dos ratos, para que isso seja eliminado. E a cidade pede para ser avisada mesmo, porque quando o proprietário não cumpre com seus deveres, a cidade envia um inspetor para o local, para que seja verificado o que está acontecendo e mandar uma notificação para o proprietário. Mas acontece que muitas vezes o inquilino não quer ser identificado. Ele não quer dizer, olha, na casa que eu moro, o endereço tal, o proprietário não está tomando conta desse problema, porque ele tem medo de uma retaliação do proprietário depois falar, não quero mais você aqui. E eu tenho sempre que explicar que, por mais duro que pareça, a cidade não recebe nenhum tipo de reclamação anônima. As pessoas realmente têm que se identificar e eu sei que parece ser difícil, às vezes ter que falar que seu proprietário não está cumprindo, mas é uma maneira da gente conseguir
identificar o problema e poder resolver, não é isso? Então, assim, se você tem um problema com o seu proprietário e não consegue resolver com ele diretamente, não deixe de conversar conosco e a gente tem um jeitinho especial de falar com ele. Eu entendo a preocupação, né, de alguns imigrantes que falam, e de repente ele vai ficar zangado comigo e eu vou ter que sair da casa. Mas impossível que alguém consiga viver, especialmente famílias, crianças, né, com a epidemia, né, de qualquer tipo de roedor, ou baratas, ou bed bugs. Então, esse tipo de problema, ele tem que ser comunicado. E a gente aqui, alguns residentes já, felizmente, contaram com o nosso apoio. A gente tem um jeitinho especial de mediar essa relação entre os inquilinos e os proprietários. A cidade realmente quer que as pessoas comuniquem esse tipo de problema, porque quando acontece em algumas casas e a gente olha, tá todo mundo, né, afetado, e a gente não quer isso, não é verdade? Ashley, o que você aprendeu com esse trabalho que você não mais esquecer? Muitas coisas. Eu acho que eu aprendi eu aprendi sobre o assunto dos direitos e deveres do inquilino, primeiro, e eu acho que com todo o trabalho que eu fiz, eu aprendi que a cidade de Somerville tem muitos recursos para todos os residentes, não só para alguns residentes, mas para todos. Então, as pessoas devem se informar sobre esses programas e sobre esses recursos e como os recursos para os inquilinos. Então, é muito importante divulgar essa informação e eu acho que, sobretudo, isso é o que eu aprendi, a importância de divulgar informação para as pessoas. E você gostou dessa experiência aqui no Summer Viva? Assim, o que você está levando com você para a sua vida? Sim, eu gostei muito sobre minha experiência aqui. Eu acho que eu vou levar as habilidades, eu acho que de tradução, o interesse sobre estes assuntos, de como uma cidade funciona com sua população de imigrantes, porque eu acho que os imigrantes são uma parte muito importante das cidades, dos estados, da nação. Então, eu acho que trabalhar com a comunidade e colaborar com a comunidade é muito importante. Então, eu acho que isso é o que eu vou levar comigo. Muito bem. Você me falou que o curso que você está fazendo na Harvard de Ciências Sociais, não é isso? E você tem um enfoque especial na América Latina, é isso? Nos direitos da América Latina. Sim. Esse seu interesse pela América Latina vem de onde? Eu acho que primeiro vem de meus pais, que são da América Latina, de diferentes lugares. E também que minhas diferentes experiências na região, fazendo estágios e também fazendo aulas sobre América Latina e aprendendo sobre Brasil e Argentina e todos esses países que cada um tem um papel importante. Então, eu acho que é importante conhecer essa região, porque estão tão perto dos Estados Unidos e também que tem uma história muito grande com este país em que eu nasci. Então, eu acho que conhecer mais do mundo é importante para viver, eu acho. Muito bem. Eu fico bem feliz e orgulhosa que você esteja, né, assim, comprometida, né, com as classes desfavorecidas, com as minorias. E eu sei que você fez um trabalho muito importante. Inclusive, sua última tradução foi sobre um pronunciamento do prefeito que está sendo publicado em relação às cidades santuário, como no caso é Somerville, né? Uma cidade que tem toda uma preocupação com as minorias, e isso inclui todos nós que somos imigrantes, e você fez uma tradução desse material. O que você, após ler esse pronunciamento do prefeito, o que você teria a dizer sobre o que você leu e traduziu para o português? Sim, eu acho que eu fiquei muito feliz que o prefeito fez esse pronunciamento sobre a cidade santuário. E, sim, eu acho que é importante comunicar que
Somerville é Somerville, e isso inclui todas as pessoas, os imigrantes, as pessoas que estão aqui desde muito, muito tempo. Então, sim, eu acho que é uma mensagem muito importante nestes tempos, assegurar que todas as pessoas vão estar seguros aqui em Somerville. Isso, e eu queria assim reforçar para quem está nos ouvindo agora que nós estamos tendo várias reuniões, vamos ter até uma reunião logo depois desse programa, e para discutirmos justamente essa questão. Somerville continua com você. Isso foi colocado pelo prefeito Curtatone. Ninguém vai ser discriminado nessa cidade, independente do que venha acontecer, né, nos próximos anos com a nossa mudança, né, na política. E isso eu me sinto assim muito honrada em trabalhar para uma cidade onde o líder maior, onde o prefeito fala, né, com tanta clareza e com tanta coragem para você aí que está nos ouvindo, que aqui nessa cidade ele vai garantir que os direitos de todas as pessoas sejam sempre contemplados. Então, se alguém quiser, né, Ashley, você ou qualquer outra pessoa participar dessas reuniões esclarecedoras sobre Somerville como cidade santuário, isso está ao seu alcance. A gente tem um Facebook em português, onde a gente fala sempre do que está sendo comentado, o que está sendo desenvolvido na cidade, e a gente vai falar de todas essas reuniões. As pessoas podem vir, ouvir, saber como devem se colocar e como a cidade está se organizando para proteger a todas essas pessoas. Sim. As crianças nas escolas, as famílias. Então, eu acredito que alguém possa estar inseguro, né, diante das novas, né, da nova situação política do país. Sim. Mas o prefeito de Somerville, assim como outros prefeitos, estão se colocando e estão se organizando para garantir a segurança dessas pessoas. Então, sim, é bem bacana saber que a gente pode contar com isso, sim, né, Ashley? Sim. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre a nossa revista mensal do Somerviva. Se você ainda não teve a chance de ler, nós temos essa revista aqui digital, ela está no nosso Facebook, mas a gente também distribui essa revista nas igrejas, a gente distribui nos mercadinhos. Se você tiver uma loja e ainda não recebeu a revista para distribuir para os clientes, fale comigo que eu mando com o maior prazer. A revista do Somerviva, ela sempre tem a palavra do prefeito, os eventos do mês, e a gente tem algumas sessões, Somerville faz e acontece, o que está acontecendo aqui na cidade, oportunidades para você como moradias acessíveis, os feriados, e aqui atrás a gente sempre fala alguma coisa nova, você sabia, e algum morador da cidade que tem uma história bonita para compartilhar. Quem sabe a sua vai ser a próxima. Mas esse último aqui, que a gente está lançando, essa última revista, fala de algo muito importante para você. Você sabe que nós temos agora no inverno as emergências de neve. Se você ainda não está inscrito no nosso programa de alertas da cidade, que eles chamam City Alerts, não deixe de ligar para nós para que a gente ponha seu telefone, seu e-mail, ou você pode receber uma mensagem de voz ou de texto para avisar quando a gente tem qualquer emergência de neve ou algo muito importante na cidade que está acontecendo. Agora no inverno é bom ficar preparado. Vai ter aula amanhã? A gente vai conseguir sair de casa hoje? Então, nós sempre avisamos através desse programa, que é o Alertas da Cidade. E tem uma coisa nova para você esse ano. Todos os anos, Ashley, aqui em Somerville, quando a gente tem emergências de neve, a gente pede para as pessoas, para que elas, os residentes que têm carros, para que eles possam estacionar num determinado lado da rua. Até hoje, a gente sempre pediu para todo mundo estacionar no lado esquerdo, né, no lado cujas casas tem um número ímpar. E o que acontece esse ano? Algo novo. É a primeira vez que quando a gente tiver uma emergência de neve, a gente vai pedir para os moradores da cidade para eles moverem o seu carro para o lado cujas casas têm números pares. Primeira vez. Então, esse ano, a gente está fazendo esse apelo e essa campanha para que as pessoas saibam que o lado cujas casas são ímpares vai ficar vazio, para que os carros de limpeza possam passar. Como é a primeira vez, a gente vai colocar no jornal, a gente vai colocar no Facebook, a gente vai lembrar para vocês aqui no programa de TV e espalhem para os amigos. Emergências de neve, os carros vão ficar estacionados no lado da rua cujas casas têm números pares. Cada ano, então, a gente vai ficar mudando. Esse ano par, no próximo inverno ímpar.
Mas de agora até o mês de maio, se neve cair e cair para valer, a gente vai pedir, através de mensagens, que as pessoas, que os residentes que têm carros, eles estacionem no lado cujas casas são pares, tá bem? Então anota aí, esse ano tá tudo mudando. Esse ano não vai ser igual àquele que passou. Esse ano a gente vai estacionar no lado da rua cujas casas têm números pares. Se você receber um aviso, não esqueça. Isso significa, Ashley, que se a gente não pode estacionar nos dois lados, alguns carros vão ter que buscar estacionamentos municipais, as escolas, como a gente sempre anuncia. Então fique atento, fique alerta, porque os carros que limpam a neve precisam passar. Então a gente tem que estacionar só de um lado. Se você então ainda não leu a nossa revista, não deixe de ler. Se você precisar que a gente mande alguma para você, é só ligar para cá. O meu telefone é o 617-625-6600, ramal 2123. Manda um recadinho pelo Facebook. A gente tem a cidade de Summerville, onde eu sempre leio os recados e assim que possível respondo para todo mundo. Não deixe de entrar em contato se você precisar tirar qualquer tipo de dúvida. E Ashley, eu acho que eu também vou dizer para você que você não sabe ainda, que a gente tem um convênio com o Consulado Brasileiro aqui, o Consulado Brasileiro de Boston, aqui em Summerville. Às quintas-feiras, a gente começa a trabalhar de 9h30 até às 6 da tarde, atendendo pessoas que querem renovar passaporte, fazer procuração, atestado de vida. Então, estamos começando agora no próximo ano, também com quem quer transferir o nosso título de eleitor do Brasil aqui para os Estados Unidos. Então, em Summerville, a gente também tem esse trabalho às quintas-feiras. Se você precisa de qualquer tipo de ajuda junto ao consulado, não deixa de marcar uma hora, tá bem? Que pena que a Ashley não vai estar com a gente no próximo semestre para poder ver todo esse movimento de pessoas. Tô sabendo que ela vai para a Califórnia, né, Ashley? Sim. Então a sua família mora lá. Sim, em Los Angeles. Você nasceu em Los Angeles. Ah, sim. Mas você volta para Harvard ainda para um semestre. Sim, meu último semestre em Harvard. E como é que você está se sentindo depois de tanto tempo estudando? Bom, com um pouco de medo para o futuro, mas eu estou muito animada para ver o que vai acontecer. E você então pretende ainda passar mais algum tempo estudando num curso de Direito, é isso? Sim. Imediatamente ou você vai dar um tempo? Eu vou ver, estou vendo minhas opções para isso, então, sim. E quem sabe, Ashley, logo, quando você se formar, ainda no caso, no curso de Direito, você possa voltar como advogada e possa ajudar essa comunidade no que diz respeito a alguns problemas que ficam difíceis de serem resolvidos, se não por um advogado. O que você acha? Sim, eu gostaria muito Olha de que a gente fazer está gravando, vai ficar gravado que você está dizendo sim e vai ser muito bom, porque a gente de fato precisa, Ashley, assim, de advogados que nos informem também, não só resolvam casos, mas nos deem uma informação precisa, porque às vezes a gente ouve falar alguma coisa aqui, outra acolá, mas não são informações que a gente pode contar com elas verdadeiras. Então eu vou ficar feliz se você voltar, você já conhece a comunidade, você fala português e você vai poder nos ajudar. Sim. Missão aceita? Eu acho que sim. Tá ótimo. Então, daqui a uns 5 anos a gente vai voltar, quem sabe aqui no programa do Summer Viva Show para falar com você. Sim. Tá? Obrigada, Ashley, por tudo que você fez pela nossa comunidade. Que bom que você também aprendeu e que você vai voltar com certeza com a bagagem bem maior e a gente vai continuar trocando. Sim, muito obrigada. Tá bem? E você aí que está nos ouvindo, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Espero que você tenha aprendido muita coisa e que você também possa colaborar com ideias, que tipo de programa você quer ouvir, que tipo de assunto. Você quer colaborar com a nossa revista? Você tem alguma coisa a sugerir que iria ajudar a comunidade como um todo? Não deixe de nos assistir e vir aqui conversar com a gente. Tem sempre um cafezinho brasileiro esperando por você e um grande abraço. Muito obrigada e não deixe de participar. O Summer Viva é para você. Summerville transborda a diversidade. Você precisa, pensa e tem vontade. Sua expressão é o que nos dá vida.